Vamos imaginar, por exemplo, que se o Freud nascesse não, vivesse no século XXI, em 2022, você acha que o Freud estaria ainda falando ou pensando exatamente igual ele pensava em 1900, quando ele começou a desenvolver a sua teoria da psicanálise? Será que ele não teria evoluído os estudos, da maneira de ver as coisas, de analisar o mundo em si? Ele não teria atualizado o seu pensamento, os seus estudos, através de resultados que ele ia criar, né, ou que ele ia alcançar através da prática das suas teorias? Pois bem, a psicologia breve, de resultado breve, as terapias breves que hoje, no século XXI, estão aparecendo por aí, são resultados de anos e anos e anos de aplicação dos conhecimentos do Freud, do Jung, Lacan e tantas outras pessoas que ao longo desse último século vieram estudando sobre o desenvolvimento mental, os resultados das interações das pessoas com o meio. E isso veio então fazendo com que a psicologia avançasse no seu desenvolvimento. E hoje em dia vem surgindo então várias terapias que dão resultados mais rápido, por exemplo, que a psicologia tradicional que a gente conhece, que tem mais de 100 anos de desenvolvimento, né? Então, hoje em dia, quando você escuta sobre constelações familiares, que é uma ferramenta, né, utilizada na prática das terapias breves, por exemplo, né, o coach, dependendo da linha que o coaching desenvolve, ela também funciona como terapias breves, ou seja, são terapias que dão resultados mais rápidos. Você já não precisa mais ficar toda a vida ou muitíssimos anos se relacionando com o terapeuta, né? O objetivo dessas práticas terapêuticas é alcançar o resultado mais rápido, né? Liberando a pessoa, então, para que ela possa avançar com ela mesma, entregando ferramentas que ela mesma possa aplicar na sua vida no dia a dia. Por exemplo, as constelações familiares, como eu disse antes, é uma ferramenta terapêutica. O que a gente faz numa sessão de constelação familiar? Né? A gente faz um diagnóstico. No meu caso, por exemplo, eu uso a terapia sistêmica. O que é isso? Então a gente vai analisar o sistema familiar, que é o núcleo de crescimento, desenvolvimento de todas as pessoas. É ali onde eu aprendi, através do meu relacionamento com outros membros do meu sistema, principalmente os membros de autoridade, que é a minha mãe, que é o meu pai. Essas pessoas têm como função entregar ao novo membro do sistema, ou seja, os filhos, as ferramentas para poder se desenvolver no mundo. Agora, de onde eu, como pai, de onde eu, como mãe, aprendi sobre essas ferramentas, sobre os mecanismos de sobrevivência no mundo? Eu aprendi dos meus pais, dos meus avós, muitas vezes, né, das pessoas que foram figuras de autoridade para mim quando eu era criança. Então, o pai e a mãe, eles passam para os filhos o que eles aprenderam, o que eles entenderam de como sobreviver no mundo. Então, eles vão servir como modelos, né, consciente ou inconscientemente. Eles vão servir como modelos para que os filhos, então, possam levar para o mundo o melhor que eles puderam dar para a gente. Eles fizeram o que tinham de fazer. Aqui na sistêmica a gente não busca culpados, não busca responsabilidades. A gente busca o fato em si. Então, fato, meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe e meu pai, me deram o que eles tinham para dar, dentro do melhor que eles puderam fazer com o conhecimento que eles tinham. Então a gente vai
numa sessão de constelação, por exemplo, avaliar, diagnosticar as minhas relações com os modelos que foram importantes para mim, como entender o que é o feminino, relação com a mãe, entender o que é o masculino, relação com o pai, entender o que é uma relação entre duas pessoas que se querem, que se relacionam como marido e mulher, que foi a relação do meu pai e minha mãe. Esses modelos se tornam dinâmicas de vida que eu vou estar revivendo, digamos assim, nas minhas relações com outras pessoas. Então, as constelações, principalmente a constelação sistêmica, vai analisar os fatos que ocorreram que criaram as minhas dinâmicas atuais. A partir daí, o próprio sujeito, depois de uma boa constelação, ele vai poder então fazer uma análise do que lhe serve, o que é bom para ele e o que é limitante, o que não serve hoje em dia nas suas relações. Por exemplo, se eu tenho uma relações com o meu par sempre tóxicas, difíceis, sempre são relações. Então vamos analisar aí como você viveu as relações de casal do seu pai e da sua mãe. Muitas vezes o que acontece é que eu estou reproduzindo a história do meu pai, a história da minha mãe na sua relação de casal. Porque foi esse o modelo que eu vi todos os dias durante toda a minha infância e juventude na relação do meu pai e da minha mãe. Quase sempre, 99%, vamos dizer assim, isso não existe um número específico, obviamente, mas quase sempre nós estamos reproduzindo como adultos aquelas situações que nós aprendemos através da observação e da convivência com ela, aquelas situações que a gente viveu durante a nossa infância, principalmente a primeira infância.